Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 12, 13 e 14. Atos, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Lembrando os irmãos e as irmãs, como já foi dito aqui, que nós estamos em plena campanha de Pentecostes, plenitude do Espírito, 50 dias buscando ao Senhor, dedicando nossas vidas a Ele, fazendo as devocionais que foram preparadas pelos pastores aqui da igreja. E por isso nós vamos nessa manhã então compartilhar, baseado nesse tempo que nós estamos vivendo. Então eu quero que você acompanhe comigo a leitura que está em Atos, capítulo 1, começando pelo versículo 12, que diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quero falar nessa manhã sobre Pentecostes, uma experiência diária. Nós sabemos que Pentecostes foi um fato histórico que aconteceu na vida dos discípulos e das mulheres que estavam reunidos ali no cenáculo. Nós olhamos para o capítulo 2 do livro de Atos e vemos que o Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles homens e daquelas mulheres. E ali então deu início à igreja do Senhor. A igreja que nós chamamos de igreja primitiva. E às vezes nós ficamos pensando, mas se o Espírito Santo ele já desceu sobre nós, se ele já desceu sobre a igreja, é possível nós vivermos essa experiência hoje, no ano de 2020? É possível nós vivermos essa experiência hoje, no nosso dia a dia? Eu acredito que sim. Porque mesmo sendo um fato histórico, pode ser uma experiência contínua, uma experiência que eu e você podemos experimentar todos os dias nas nossas vidas. Nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo ele desceu sobre daqueles homens e aquelas mulheres, assim como ele desceu sobre a minha vida e a sua vida. Todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, todo homem e toda mulher que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus através de Jesus, receberam o Espírito Santo de Deus, foram batizados pelo Espírito Santo de Deus, conforme diz a palavra do Senhor, foram selados pelo Espírito. Mas nós precisamos entender uma verdade muito importante. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em um dos seus livros intitulado O Melhor de Deus para a Sua Vida, ele diz o seguinte: que não basta eu e você sermos selados pelo Espírito Santo de Deus, habitados pelo Espírito Santo, regenerados por esse Espírito, mas nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo. Nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos viver uma vida na plenitude do Espírito Santo de Deus.
Como eu acabei de dizer, eu creio que eu e você, nós fomos regenerados pelo Espírito Santo. Nós fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Eu creio que eu e você, salvos em Cristo Jesus, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Mas não basta apenas sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos viver essa vida transbordante. Precisamos viver o que nós estamos propondo nesses dias que estamos vivendo, os 50 dias dessa campanha de Pentecostes. Esse é o desejo do coração de todos os pastores e muito mais, é o desejo do coração de Deus para cada um de nós. Vivemos essa experiência da plenitude do Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos para o primeiro capítulo do livro de Atos, nós vamos entender que esses homens e mulheres, eles estavam vivendo talvez uma situação como a que nós estamos vivendo hoje. Eles estavam vivendo a situação do confinamento. Claro que era diferente, não era por causa de um vírus, mas eles estavam vivendo a experiência do confinamento do medo. Quando nós lemos o final dos evangelhos, principalmente aqui no evangelho de João, capítulo 20 e 21, nós vemos os discípulos trancados dentro de uma casa, confinados por causa do medo, porque eles estavam imaginando que iria acontecer com eles o mesmo que havia acontecido com Jesus, ou seja, que eles iriam ser crucificados também. Homens e mulheres confinados, com pensamentos de insegurança, não sabendo o que iria acontecer com eles no futuro. Mas é tão maravilhoso a experiência que eles tiveram, porque durante 40 dias, Jesus apareceu para aqueles homens e aquelas mulheres. Várias e várias vezes Jesus esteve com eles, ministrando o coração deles, fortalecendo, ministrando encorajamento, dizendo: olha, que vocês tenham paz, que vocês fiquem tranquilos, porque eu estarei com vocês todos os dias de suas vidas. E Jesus vai além, ele diz: olha, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que eu e você temos, meu irmão, minha irmã, que Jesus, ele está conosco. Estamos vivendo um tempo de confinamento. Talvez estamos com medo, com insegurança, pensando como será o dia de amanhã. Será que esse vírus vai chegar até mim, a minha família? Será que o meu emprego será mantido? Será que eu terei condições financeiras de honrar todos os meus compromissos? Mas eu digo para você nessa manhã: não tenha medo, não fique inseguro, porque Jesus está conosco. Jesus está do nosso lado, Ele está perto de nós, Ele segura nas nossas mãos, Ele caminha conosco, Ele ministra o nosso coração, Ele nos fortalece, Ele nos encoraja, Ele nos abençoa, como Ele fez com os seus discípulos, como Ele fez com esses homens e essas mulheres. E aqui no capítulo 1, então, nós encontramos Jesus conversando com os seus discípulos, e acontece algo extraordinário. Jesus estava ali conversando com eles, dizendo: olha, é necessário que vocês permaneçam aqui em Jerusalém, que vocês não saiam daqui, mesmo que talvez vocês se sintam pressionados, mesmo que haja insegurança, mesmo que haja oposição e perseguição, mas é necessário que vocês permaneçam aqui na cidade. Por quê? Porque vocês precisam ser revestidos com o poder que virá do alto. O Espírito Santo vai descer sobre a vida de vocês, e vocês irão receber o poder, e vocês irão se transformar em testemunhas que vão levar a minha palavra até os confins da terra.
E Jesus, dito isso, então, ele é elevado aos céus. E depois que isso acontece, os discípulos então vão para o cenáculo. Nós sabemos que eram aproximadamente 120 pessoas. Eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. E eles permaneceram ali 10 dias, orando, clamando, buscando ao Senhor, até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles, até que eles então experimentassem esse revestimento de poder e fossem transformados em testemunhas vivas, aqueles que iriam levar a palavra de Deus até os confins da terra. Meu irmão, minha irmã, note que a igreja primitiva foi uma igreja que sofreu muita oposição no começo, muita perseguição. Mas quanto mais oposição e mais perseguição, mais a igreja crescia, mais a igreja avançava, mais o poder de Deus era manifestado através de sinais, de prodígios, de maravilhas. É isso que nós encontramos no livro de Atos. Todos os capítulos nós vamos ver Deus operando maravilhas, multidões sendo curadas, pessoas sendo libertas, cidades inteiras sendo visitadas pela glória do poder de Deus. E é isso que eu e você precisamos entender, que são nesses tempos de perseguição, de confinamento, de oposição, de dificuldade, que nós temos que crescer. A igreja cristã é assim que ela vive. É quando surge a dificuldade, é quando surge a oposição, que nós nos tornamos mais fortes e mais dependentes de Deus ainda. A palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não podemos retroceder, nós não podemos ceder, nós não podemos nos enfraquecer. Nós temos que aprender com a igreja primitiva. É na hora da crise que nós crescemos, é na hora da oposição que nós buscamos mais a Deus, é na hora da dificuldade que nós experimentamos o sobrenatural do Senhor. Por isso, nesta manhã, eu convido você, meu irmão, minha irmã, aí na sua casa, junto com a sua família, a buscar essa plenitude do Espírito, esse enchimento do Espírito, esse revestimento do alto, essa autoridade que vem dos céus sobre cada um de nós, para que nós possamos continuar firmes e possamos principalmente continuar exercendo o ministério que o Senhor deu a cada um de nós, de sermos testemunhas, de proclamarmos as suas maravilhas, de levarmos as boas novas do seu evangelho todos os lugares, a todas as pessoas. E eu quero rapidamente compartilhar aqui 4 verdades sobre vivermos o Pentecostes no dia de hoje. Em primeiro lugar, Pentecostes é o resultado de uma espera obediente. Pentecostes é o resultado de uma espera obediente. Nós encontramos aqui no capítulo 1, no versículo 4, o Senhor Jesus dizendo a eles o seguinte: olha, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. O Senhor Jesus dizendo: olha, que vocês não se ausentem de Jerusalém, mas que vocês permaneçam aqui. Lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, ele diz a mesma coisa: olha, que vocês fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos com o poder do alto. Então, o Pentecostes é resultado de uma espera obediente. Eu sei que não é fácil esperar, principalmente nesses dias que nós estamos dentro de casa, querendo sair, querendo trabalhar. Não é fácil esperar. E também não é fácil sermos obedientes. Mas esses homens e essas mulheres, eles esperaram e eles foram obedientes. Eles obedeceram a ordem dada por Jesus. Eles permaneceram naquela cidade.
Eles permaneceram ali naquele cenáculo. Eles permaneceram firmes. E é isso que eu e você precisamos entender. Se quisermos viver uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida na plenitude do Espírito Santo, nós precisamos também viver uma vida de obediência. Uma vida de obediência. O próprio Senhor Jesus disse que nós não podemos tentar a Deus. Eu sei que muitos de nós estamos, talvez, querendo fazer isso. Temos vontade, sair de casa, voltar para o trabalho. Talvez alguns de nós estão pensando assim: esse vírus nem é verdade. Eu acho que estão exagerando. Eu acho que esse confinamento não deveria ser assim. Porque nós ouvimos até algumas pessoas na mídia falando sobre isso. Mas o Senhor Jesus disse que nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. Nós temos que viver sim uma vida de fé, mas precisamos também viver uma vida de prudência, uma vida de obediência. E o texto aqui nos mostra claramente isso, que esses homens e mulheres, talvez eles tinham muitas ideias do que fazer. Talvez eles queriam ir para outras cidades. Talvez eles queriam voltar para suas próprias casas, para as suas próprias famílias. Mas o texto diz que eles permaneceram ali, fiéis, obedientes. Então Pentecostes, em primeiro lugar, é resultado de uma espera obediente. Eu e você precisamos aprender a esperar e a obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer às nossas autoridades. Obedecer ao Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, Pentecostes é o resultado da expectativa de uma vida de poder. Primeiro, eu e você precisamos aprender a sermos obedientes. Segundo lugar, para vivermos essa experiência do Pentecostes todos os dias da nossa vida, para vivermos essa experiência da plenitude, do transbordar do Espírito Santo, nós precisamos aprender a viver uma vida de expectativa. Expectativa de poder. Eu imagino aqueles homens e aquelas mulheres ali 10 dias orando. Eu acredito que havia muita expectativa no coração deles. Por quê? Porque quem havia feito a promessa era o próprio Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus que disse: olha, o Espírito Santo será derramado sobre vocês. Então eu acredito que eles ficaram ali 10 dias, numa grande expectativa. E é isso que eu e você precisamos aprender, nesses dias que nós estamos vivendo, meu irmão, minha irmã. Quem vive com Deus, quem caminha com o Senhor, quem vive uma vida na plenitude do Espírito Santo, vive uma vida de expectativa. Expectativa do quê? Expectativa do sobrenatural. Expectativa de milagres. Expectativa da manifestação do poder de Deus em cada situação da nossa vida. Nós não podemos nos conformarmos em viver uma vida tão somente natural. Todos os dias, eu e você acordamos e achamos que isso é uma coisa natural. A gente abre os olhos, a gente sai da nossa cama e a gente vai para os nossos afazeres diários achando que isso é uma coisa totalmente natural, mas não é. O que está acontecendo ali naquele momento é algo sobrenatural. O poder de Deus se manifestou mais uma vez sobre nós. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Nós estamos vivos. Nós estamos tendo a oportunidade de viver mais um dia na presença de Deus. E todos os dias na presença de Deus precisam ser vividos de maneira sobrenatural, cheio de expectativa. Expectativa de que Deus está comigo, de que Ele vai agir sobre cada situação, de que aquele dia vai ser maravilhoso, vai ser um dia abençoado, vai ser um dia de respostas, vai ser um dia de milagres, vai ser um dia onde Deus vai agir sobre cada situação da minha vida e da sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, Pentecostes é o resultado dessa vida de expectativa. Expectativa do poder de Deus.
cristão é essa pessoa diferente, que vive todos os dias da sua vida cheio de expectativas, e expectativas boas, expectativas de que vai acontecer o melhor, porque quem fez a promessa foi o Senhor. Quem prometeu que o Espírito seria derramado, que nós iríamos viver essa vida de poder, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos aprender com o texto que diz que eles esperaram de maneira obediente, eles esperaram com expectativa que do alto viria sobre eles o poder de Deus. Mas em terceiro lugar, Pentecostes é o resultado de uma fé unânime. Capítulo 1, versículo 14 diz que todos eles unânimes em oração. Uma fé unânime é quando todos nós, é quando toda a igreja busca em unidade, numa só visão, receber essa plenitude do Espírito Santo de Deus. É por isso que, meu irmão, minha irmã, você não pode ficar de fora. Já foi falado aqui no culto hoje, nós estamos com saudades, é claro. Nós estamos com saudades do templo aqui lotado. Nós estamos com saudade de ver a igreja respondendo. Até esses dias conversando os pastores aqui, como é difícil, né, pregar sem ter ninguém aqui para dar um glória a Deus, um amém, para interagir com a gente. Nós estamos separados fisicamente, mas nós estamos dizendo aqui desde o começo que nós estamos unidos, conectados através da oração. Então você não pode ficar de fora. Você recebeu aí o e-book, as devocionais, mas isso não pode fazer parte apenas da vida da liderança da igreja. Tem que fazer parte da sua vida, da sua família. Você precisa aí reunir a sua casa, a sua família e orar, fazer a devocional, porque o texto diz que eles de maneira unânime, 120 pessoas, o mesmo pensamento, o mesmo desejo no coração, a mesma vontade, eles queriam ser cheios do Espírito Santo. É isso que tem que existir na sua casa, é isso que tem que existir na vida de cada um de nós. Nós estamos orando todos os dias, nós estamos fazendo culto, nós estamos fazendo live, nós estamos conectados. Por quê? Porque todos nós queremos viver essa plenitude do Espírito, queremos experimentar o avivamento, o poder que vem do alto, queremos ser visitados por esse sopro maravilhoso do Espírito Santo de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, é hora de nós estarmos juntos, conectados, distantes, longe fisicamente, mas juntos no altar do Senhor, juntos, de joelhos, na presença de Deus, clamando, buscando, e não somente pela nossa igreja, não somente pelas nossas vidas, mas pelo Brasil, para que haja esse avivamento, para que haja esse derramar do Espírito Santo sobre toda a nossa nação, para que haja realmente uma mudança circunstancial em todas as esferas, em todos os níveis. O texto aqui ele fala sobre isso, que eles estavam unânimes. Então, para nós vivermos esse Pentecoste, nós precisamos viver uma vida obediente, precisamos viver uma vida de expectativa no poder de Deus, precisamos viver uma fé unânime. E em quarto e último lugar, o Pentecostes é resultado da perseverança. O versículo 14 diz: todos estes perseveravam em oração. Irmãos e irmãs, é muito fácil muitas vezes começar uma reunião de oração, mas como muitas vezes é difícil mantê-la. Talvez muitas reuniões de oração surgiram nesses dias de pandemia, mas quantas permaneceram? Quantas avançaram? Quantas cresceram? Você já ouviu isso muitas vezes. O mais importante não é começar, o mais importante é permanecer e
terminar. Quantos projetos da nossa vida nós começamos? Quantos sonhos, quantos planos? Quantos propósitos você já teve com Deus que você não terminou? Quantas vezes você disse, eu vou até o fim, eu vou fazer uma campanha, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu quero ser diferente, eu quero mudar de vida. Mas você fracassou. Você abriu mão. No meio do caminho você desistiu. O texto diz que eles oraram 10 dias, mas Jesus não disse que eles tinham que orar 10 dias. Eles tinham que orar até que o Espírito Santo viesse sobre a vida deles. Isso poderia durar 1 mês, 6 meses, 1 ano. E aí? Eles iriam desistir? Eles iriam abrir mão da promessa, do plano de Deus para a vida deles, para a vida da igreja? Irmãos e irmãs, nós estamos cheios de exemplos na Bíblia de homens e mulheres que perseveraram, que oraram, que insistiram, até que o milagre acontecesse, até que a bênção viesse sobre a vida deles. E foi exatamente isso que aconteceu. Diz o texto que eles perseveraram. Eles ficaram ali. E eu creio que eles ficariam ali não apenas 10 dias, mas muito mais. Charles Spurgeon, falando sobre esse texto, sobre esse versículo, ele disse o seguinte: como esperar o Pentecoste nas nossas vidas, se nem fomos despertados para orar ainda? O que ele estava querendo dizer é o seguinte: que a igreja precisa vir toda ela unida em oração, perseverando, porque só assim nós vamos receber a plenitude do Espírito Santo de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta manhã eu convido você para que nós possamos realmente abrir nosso coração e nos prepararmos para aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas nesses dias. Nós estamos buscando essa plenitude. Nós estamos buscando esse enchimento do Espírito Santo de Deus. É hora de eu e você sairmos dessa vida, talvez, muitas vezes que nós estamos vivendo. Essa vida de religiosidade. Essa vida apenas natural. Essa vida no piloto automático. E é hora de nós nos lançarmos para o sobrenatural de Deus. É hora de darmos esse passo de fé em direção àquilo que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós é muito maior. É conforme diz lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, quando ele fala assim: olha, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É isso que Deus tem para nós. Então que nós possamos viver essa espera obediente, que nós possamos viver essa expectativa de poder, que nós possamos estar unânimes, todos juntos, nesse mesmo objetivo, com esse mesmo desejo no coração, e que nós possamos perseverar, não abrir mão, mas irmos até o fim, crendo que Deus tem o melhor, crendo que Deus tem muito mais para cada um de nós, que Ele tem essa plenitude do Espírito, para a minha vida, para a sua vida, para as nossas famílias, para a nossa cidade, para o nosso país, para o mundo inteiro. Vamos juntos buscar, vamos crer, e que Deus venha sobre nós, com o seu poder, com a sua glória, como Ele veio sobre a vida desses homens e dessas mulheres.